Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane e hoje nós vamos falar sobre o Tesouro IPCA+. Lá por abril, maio de 2024 desse ano, eu estava gravando alguns vídeos sobre o Tesouro Direto. Esses vídeos foram gravados para um outro canal, coloquei lá e eu trouxe para esse canal agora, quando eu decidi criar ele especificamente para falar sobre investimentos. Só que, nesse período, algumas taxas ficaram um pouco desatualizadas. Os vídeos mais antigos, eles estão com essas taxas um pouquinho desatualizadas. O material escrito que eu vou me guiar para fazer esse vídeo, ele foi produzido no dia 4 de maio. E eu vou comentar com vocês a questão de como as taxas mudaram desde maio para agora, para fazer essa comparação e já explicando o que isso faz de diferente no teu investimento. Então, primeira coisa, o que é o Tesouro IPCA+. Tesouro IPCA. Essa sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor e ela vai refletir a inflação daquele determinado período de tempo. Então, se pega ali um tempo, calcula a inflação e esse é o valor da taxa IPCA, deste índice. O mais significa que, além da taxa IPCA, a gente tem um rendimento anual sobre esse valor aplicado. Então, por exemplo, eu posso ter um título que é IPCA mais 6. Este 6, ele vai ser o valor referente ao ano, vamos dizer assim. Só que vai ser incidir sobre aquele dinheiro, daquele título, daquele momento que eu comprei. Porque como esses títulos eles são comercializados pela B3, eu sempre tenho que comprar um título daquele momento que está sendo comercializado. Eu não consigo investir exatamente com o mesmo valor de rentabilidade anterior. Eu sempre pego a rentabilidade daquele momento. Então, isso acaba que eu posso ter vários títulos do IPCA+, dentro da minha carteira de investimento, mas cada um com uma rentabilidade diferente. A gente já teve um período onde tinha os títulos do Tesouro IPCA mais 2%, que era muito baixo, quando as taxas de juros estavam muito baixas. Depois, conforme as taxas de juros foram subindo, o valor desse rendimento também foi subindo. Hoje a gente tem esse valor na faixa de 6%, que é uma taxa muito boa, bem legal. Esse título, ele é um título de longo prazo e muito conservador. Eu acho que foi por esse motivo que eu comecei a estudar por ele e investir por ele. Porque se eu ficar com o título até a data de vencimento, eu tenho essa minha rentabilidade assegurada. O IPCA, que é a inflação de cada período aonde o título vai estando na minha mão, ele vai sempre pegando e calculando daquele período ali qual é o seu IPCA e coloca mais aquele juro. E também, se eu mantenho esse título, eu tenho então essa rentabilidade assegurada. Se eu vender antes, eu posso vir a perder dinheiro. Lembra que eu disse que teve um período onde a gente tinha IPCA mais 2%? Pois é, eu comprei alguns títulos naquela época. Se eu vender agora que o IPCA está 6%, eu vou perder dinheiro. Porque agora está mais caro do que lá atrás quando eu comprei. Se agora está mais caro, eles não vão me pagar o valor atual, eles vão me pagar o valor referente àquilo lá atrás que eu investi. Essa rentabilidade, ela vai ser calculada pelaquela minha rentabilidade contratada lá atrás e não pela rentabilidade atual do momento. Então, se eu pegar e vender um certo título que eu comprei lá atrás por um valor menor, vender ele agora e tentar comprar a mesma quantidade de título agora, eu não consigo. Porque a rentabilidade que calcula no momento da venda, que é este momento agora, é baseado no que eu tinha contratado lá atrás, que é aqueles 2%. Agora, se for o contrário, se eu comprar um título agora com uma rentabilidade de 6,5%, né, que tem alguns, depois eu falo disso, e vender num futuro onde a rentabilidade vai estar IPCA 2%, vai ser pago de acordo com a rentabilidade que foi contratado neste momento de 6,5%. E aí eu vou estar tendo lucro. Isso é o que se chama marcação a mercado. Só que não é o meu foco. Tanto que eu nunca estudei muito sobre isso e não vou falar muito sobre isso aqui. O meu foco é o quê? Comprar esses títulos e carregar eles até o vencimento, para que lá no vencimento eu tenha essa rentabilidade contratada, independente dela ter sido mais baixa ou mais alta. Mas eu quero que eu chegue até lá no final com esta rentabilidade contratada, me trazendo juros e mais rendendo também a inflação. E isso é o principal. O que eu mais gosto desse título é que eu não perco dinheiro para a inflação. Conforme a inflação vai mudando,
ela vai corrigindo também o meu título. Ele vai me trazendo essa rentabilidade da inflação, e isso é muito legal. Bom, o Tesouro IPCA, ele tem duas variações. Quando vocês abrirem lá o espaço da corretora para fazer a compra do Tesouro IPCA, ele vai aparecer como IPCA+, e ele vai aparecer IPCA com juros semestrais, tá? O IPCA+, é aquele que eu vou investindo, e eu recebo toda a rentabilidade mais o valor aplicado só lá no final. Então, se eu pego um IPCA mais 29, em janeiro de 2029, eu vou estar recebendo a rentabilidade desse título aplicado. Se eu pego o IPCA mais 35, que é o que eu uso pensando na minha aposentadoria, lá em 2035 eu recebo todo o valor, aquele aplicado mais todos os rendimentos que eu tiver. Dos rendimentos se retira o imposto de renda, mas o valor aplicado, os juros, eu vou receber lá, tá? Agora, se eu pego o Tesouro IPCA com juros semestrais, apliquei um certo valor. Ao final de um período ali de 6 meses, eu vou estar recebendo o juro que rendeu durante esses 6 meses. Aí tá esse mesmo valor aplicado. Ao final de mais 6 meses, eu recebo aquele juro ali. Essa modalidade, ela é melhor para aquela situação que tu já quer receber de tempos em tempos ali um valor para te viver dela, naquele momento que tu tá vivendo da tua aposentadoria. Não é a melhor ideia para quem está começando a adquirir patrimônio. Por quê? Porque assim tu tá rodando o teu imposto de renda, tu tá pagando imposto de renda e tu vai reinvestir aquele valor, não é legal. Então, a minha ideia como investidora era o quê? Fazer meus investimentos no IPCA 2035 e IPCA 2045, que são os períodos onde eu pretendo parar de trabalhar, 2035 parcialmente, né, a largar uma carreira e ainda continuar com a outra, 2045 parar de trabalhar definitivamente. E aí, quando eu recebo o montante desse valor, a ideia é colocar no Tesouro IPCA com juros semestrais e a cada 6 meses eu vou estar recebendo a rentabilidade daquele montante para aquele período, certo? Sobre o rendimento do Tesouro, tanto o IPCA com juros semestrais quanto só o IPCA, vai incidir a cobrança de imposto de renda. Esse imposto de renda pela tabela regressiva, que vai, né, até 6 meses, depois de 6 meses a 1 ano, que eu já mencionei em vídeos anteriores. Mas como é um investimento para longo prazo, eu praticamente vou pagar 15% de imposto de renda sobre todos os meus rendimentos. Esses 15% é sobre o rendimento, não é sobre o valor total aplicado. Além disso, tem aquela cobrança da taxa semestral do Tesouro Nacional, que ela vai ser descontada a cada 6 meses. Então, 1º de janeiro desconta, 1º de julho desconta. Tem que ter um dinheiro lá na conta para cobrir essa taxa semestral. Senão, o próprio Tesouro resgata um título que tu tem ali para pagar essa taxa. Isso não é legal, porque não é a nossa intenção. Então, o que é indicado? Em junho e em dezembro, eu vou lá e vejo no site do Tesouro, consulto o valor da taxa semestral que eu vou pagar e já coloco esse valor na corretora para ter o valor para que faça o desconto ali. Eu costumo sempre colocar R$ 1 ou R$ 2 a mais a cada investimento que eu faço. Dessa maneira, esse R$ 1 ou R$ 2, ele vai indo, chega lá no valor necessário para cobrir o valor das taxas que eu tenho, principalmente nas instituições que eu estou investindo para aposentadoria. Nunca são taxas muito altas, são 20, 30 reais no máximo ali, tá? Então dá tranquilo. Bom, sobre os valores. Lá no mês de maio, por exemplo, que é onde eu fiz a publicação que eu tenho no blog, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tava lá, Tesouro IPCA mais 29, uma rentabilidade de 6, uma rentabilidade do IPCA mais 6,11%. IPCA 35, IPCA mais 6,16%. IPCA 45, 6, IPCA mais 6,11%. Agora eu fui consultar neste momento, hoje, dia 27 de setembro, tá? IPCA 29 tá IPCA mais 6,55%. IPCA 35 tá IPCA mais 6,34%. E o IPCA 45 tá o IPCA mais 6,36%. Ou seja, aumentou e muito a rentabilidade desses títulos do Tesouro, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, aonde o governo precisa de dinheiro, tá
né, com as contas estouradas e está precisando de dinheiro. Então, eles aumentam a rentabilidade do Tesouro, porque isso é uma maneira de nós, pessoas físicas, emprestar dinheiro para o Tesouro Nacional. Então, eles aumentam essa rentabilidade, que assim entra mais dinheiro no Tesouro e eles conseguem tentar ir usando esse dinheiro ali, mas com endividamento. Isso é o endividamento do governo que paga as taxas para nós. Mas as taxas estão muito interessantes, são taxas de valores bem altos e isso é muito bom para nós, investidores, tá certo? Do Tesouro IPCA com juros semestrais, tá? O 35 tava IPCA mais 6,15, o 40 tava IPCA mais 10 e o 55 tava IPCA mais 6,11, tá? Ali era 6,15, 6,10, 6,11. Agora, neste momento, com juros semestrais, a gente tem IPCA com 6,37, IPCA com 6,31 e IPCA com 6,35. Também com uma taxa de juro bem considerável, com valores bem altos, tá? Tudo isso tem no site do Tesouro Direto. Vou deixar também depois o link aqui embaixo para quem quer consultar, tá bem? Desde o ano passado, ano retrasado, preciso ver certinho essa data, começou a ter mais duas modalidades de Tesouro IPCA, o Renda Mais e o Educar Mais. Eles são diferentes desse que eu expliquei aqui para vocês. E aí vai ter um vídeo próprio para o Educar Mais, um vídeo próprio para o Renda Mais, tá? Esse aqui seria só sobre o IPCA, que é esse tipo de investimento bem mais antigo que tem e é um tipo de investimento bem legal. O que eu aconselho para quem está investindo? Pensa em que período quer usar o dinheiro ali, já começa a colocar o mais perto possível. Por exemplo, antes de ter o Educar Mais, eu investia para a faculdade das crianças. O Gustavo, que é o meu menor, ele vai ter 19 anos em 2035. Então, ele já vai estar na faculdade, mas era o período mais próximo ali. Eu comecei a investir no IPCA 2035, numa outra corretora, pensando nos estudos dele. Eu tenho uma corretora para minha aposentadoria, uma pensando nos estudos dele. O Otávio, que é o mais novo, ele já vai estar com mais de 20 anos ali em 2035. Não dava, eu precisava desse dinheiro antes. Na verdade, eu precisava para 2031. O que eu fiz? Eu coloquei no IPCA 2024. Aí esse título deixou de ser comercializado, porque já estava chegando perto do vencimento, começou a ser comercializado o IPCA 2026. Comecei a colocar o dinheiro para ele no IPCA 2026. E agora é o IPCA 2029 que tem disponível. Esse ano, em agosto, eu recebi aquele valor que eu apliquei lá atrás do IPCA 2024. Apliquei 5 mil e pouco, num bom período de tempo, e recebi de valor ali mais ou menos 9 mil reais. Então, quase que dobrou aquele valor investido lá atrás. Aí eu fiquei pensando, imagina só se eu não tivesse investido. Para a faculdade dos meninos, eu uso metade do dinheiro que eu recebo de abono família no somatório do estado com o município. Então, dá 100 e poucos reais para cada um, que eu coloco todos os meses ali no Tesouro IPCA. Imagina só, colocando 100 e poucos reais, quase que dobrou o valor, né? E aí, eu tinha inicialmente ali uns 5 mil e pouco investido e chegou a 9 mil depois. Esse dinheiro foi totalmente reinvestido para um prazo próximo ao prazo que o Otávio vai para a faculdade. Então, quer dizer que lá perto vai ter um valor bem legal, bem considerável e que vai ajudar muito a amenizar os gastos que a gente tem com um filho estudando fora, estudando em outra cidade, tanto na faculdade quanto na escola de ensino médio. Mas quando eu falar do Educar Mais, eu explico melhor esta minha mentalidade do dinheiro e dos investimentos voltados para os estudos deles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que tiverem, deixem aqui nos comentários, que eu vou responder ou aqui mesmo nos comentários ou num próximo vídeo, tá bem? Até o próximo vídeo. Tchau!